Oi, pessoal. Bem-vindo novamente aqui ao Pode Ver Mais, o podcast da Clínica Ver Mais. Eu sou o Flávio Hirai, médico oftalmologista. Eu tô com a Fátima. Fátima, e hoje nós vamos complementar a nossa conversa com a Viviane Di Fiore, que é especialista em ótica, e ela vai continuar falando um pouco para a gente sobre óculos. Viviane, conta aí um pouquinho o que você vai falar hoje. É isso aí, obrigada, gente, vamos complementar, sim, obrigada pelo convite de estar aqui. Meu nome é Viviane Di Fiore, sou proprietária da Ótica Di Fiore e hoje, agora a gente vai complementar, né, o que nós falamos aí no anterior, falando um pouquinho agora sobre as lentes, né, doutor Flávio, que quais o pessoal lentes tem tantas dúvidas. Que nós vamos falar especificamente, nós vamos falar das temidas lentes multifocais. Essas são mesmo, temidas, né? Temidas lentes multifocais, é a coisa que mais tem mito, eu conheço acho. Um monte de gente que diz para mim que não se acostuma com essa lente. Não, o pessoal, Fátima, já entra falando que não vai se acostumar. Aí sabe o que eu respondo? Olha, talvez você não se acostume, mas é a lente mais usada no mundo. Então alguma coisa tem. Não é, Viviane? Verdade, verdade. E é importante aqui a gente desmistificar isso, exatamente, né, Flávio? Doutor Flávio, tirar esse medo aí do pessoal, né? Viviane, então vamos lá. Para começar, como é que funciona uma lente multifocal? Então, vamos lá. A lente multifocal, ela tem os 3 campos visuais, né? Longe, meia distância e perto. Antigamente tinha, assim, as lentes bifocais, que os clientes muito falam, né? Ai, agora eu preciso usar multifocal, vai vir aquela separaçãozinha lá no meio da lente, horrível, né? Aquela lente. O pessoal morre de medo disso. E o pessoal também né? ainda chama muito a multifocal de bifocal. Verdade. Eles falam. Então já vamos quebrar a primeira coisa. Quase não se usa mais. Quase não se usa. Hoje tem aqueles senhorzinhos, né? Meu avô não quis de jeito nenhum ir para multifocal. Ele se adaptou com o bifocal, que é o que tem o balãozinho, tem de até vários formatos, né? E ele usa o bifocal, mas praticamente quase não sai mais, né? Até mesmo o bifocal, né? Para quem não sabe, hoje tem o bifocal sem a marcação, tá? Você tem só o longe e o perto sem a divisão, mas sem né? perceber aquela coisinha sem feia perceber até o bifocal. Que entregava a idade, exato. Além de tudo. Então, não. Então, o multifocal, ele tem, hoje, é uma lente única, né? E nós temos hoje 2 tipos de multifocais no mercado. Os multifocais convencionais e os multifocais freeform. O que é freeform? Livre de formas. Os multifocais convencionais é um bloco padrão. Ele já vem com desenho pronto. São hoje os multifocais mais baratos, mais em conta do mercado. Né? E o freeform, que é o livre de formas, é um multifocal que ele vai ser fabricado de acordo com as suas medidas. É como uma roupa, que você compra uma roupa pronta e uma roupa que você manda fazer em uma alfaiataria, sob sua medida. Mais ou menos isso para vocês entenderem. Isso daí a gente tem hoje por causa da melhora da tecnologia. Exatamente. Tá? O freeform é uma novidade recente no mercado. Antes você não tinha essa opção. Você só tinha aquele bloco de lente pronta, convencional, que para você poder oferecer isso para os clientes. E qual que é a diferença de um e de outro? Antes de mais nada, o preço, né? É óbvio que uma lente que já vem com um bloco pronto, que não vai levar em consideração as suas medidas individualizadas, é um multifocal bem mais em conta, né? Então, assim, por que muitos clientes, às vezes, acabam não se acostumando com o multifocal? Porque eles chegam na ótica e falam assim, eu vou usar pela primeira vez, eu quero mais baratinho. E aí que tá o erro, né? Por quê? Vai usar pela primeira vez? Vamos fazer uma lente que vai atender às suas medidas individualizadas. Cada cliente tem uma medida diferente da outra, né? E por isso a importância da tomada de medidas para os multifocais, que hoje a gente faz tudo computadorizado, né? Não é mais aquela antiga canetinha que você pinga no olho ou aquela reguinha que você vê no rosto da pessoa. Hoje são medidas computadorizadas para serem mais precisas possíveis, né? Para serem levadas em consideração para o seu cliente, né? Então, as convencionais, hoje eu tenho a partir de R$380 um multifocal convencional. Porém, é uma lente pronta padrão. Não levou em consideração sua medida. E qual que é a dificuldade que a pessoa vai ter em termos disso? Eu coloco um convencional aqui em mim. O que eu vou
o risco de eu sentir e que vai falar, pô, eu não vou conseguir usar essa lente? Começa com a distorção lateral, porque todo multifocal é uma lente com grau progressivo. O que é progressivo? Ele vai progredindo longe, meia distância e perto. Como é uma lente pronta, um bloco pronto, fabricado, ele vai sentir com muito mais intensidade essa progressão, tá? Porque ela vem pronta, ela não vem essa progressão feita em centésimos, com todo o cuidado, como é uma lente freeform. Então, antes de mais nada, você vai sentir a distorção. Você vai sentir uma grande distorção, que é o efeito flutuação, que é a dificuldade que o cliente fala quando ele vai numa escada, né? Então, esse corredor progressivo é muito mais estreito, né? Então, consequentemente, vai ter uma dificuldade muito maior na adaptação, porque não levou em consideração as medidas dele, do olho dele, não levou em consideração. Então, você pode ter uma distorção, não só nesse corredor, o corredor, só para o pessoal entender, seria a parte central da lente, aonde o seu olho corre. Do longe para o perto. Exato, tá? Exato. Mas ele pode também ter uma distorção do lado, que é uma alteração, uma distorção já natural do multifocal. Isso, que é uma aberração, que todo multifocal tem. Todo multifocal tem. Não tem multifocal que está livre dessa aberração. Isso. A diferença de uma lente mais em conta para uma lente que você investe um pouco mais é que você tem esse corredor mais leve, vamos dizer assim, né? Mas todos têm. A transição é mais suave. A transição é mais suave, exato. Então ele vai ter uma adaptação melhor. Né? Isso aí é muito importante as pessoas entenderem, Fátima, porque isso faz parte do mito. Aquela Entendeu? coisa de, tipo, eu não me acostumo. Não vou me acostumar, então calma. Exato, que lente que você fez. Eu acho que a Viane colocou um ponto importante, que hoje, para a gente montar, né, para eles fabricarem uma lente multifocal, ela é muito mais personalizada hoje do que era no passado. Exato. Sim. Então, a chance de você ter alguma dificuldade de adaptação diminui. Exato. Tá? Então, eu costumo falar que lente multifocal é igual carro. Né? Você tem o mais barato, você tem o super caro. Todos vão fazer você enxergar de alguma forma. Você todo carro vai te levar. O tempo que você vai levar é diferente. A gente fala da TV também, né? A TV LCD, a TV antiga, né? Então, quer dizer, você tem uma imagem diferente. Ou você tem uma imagem mais nítida, ou você tem uma imagem, né? A antiga TV e hoje a TV mais moderna, né? Então, é totalmente diferente. E nesse multifocal que você vai personalizar, você consegue, inclusive, beneficiar um campo de visão que a pessoa vai utilizar mais. Então, eu vou utilizar mais o longe. Então, na fabricação, você consegue passar a informação que a pessoa vai utilizar mais o grau de longe. Então, você consegue fazer uma amplitude no grau de longe. E também em todos os campos. Eu vou utilizar muito meia distância. Então, você consegue passar essa informação lá para o fabricante, onde ele vai beneficiar mais o meia distância. Ou perto, e assim por diante. Então, isso aí faz parte... E você decide isso nas medidas que você faz dentro da ótica. Na anamnese e nas medidas que eu tiro do cliente. Então, a minha pergunta, só para o pessoal entender. Quais as medidas para você fazer... Eu cheguei lá na sua ótica. Eu vou fazer meu multifocal. Quais as medidas que você ou o seu computador você vai tirar de mim para o meu óculos e para confecção? Exato. A gente tira a distância nasopupilar, né? Entre o centro do olho e o nariz. Exato, né? Exato. Porque cada pessoa tem uma distância diferente da outra. Cada olho. Né? Cada olho é um olho. Exatamente, né? É completamente diferente. Então, tira a altura pupilar. Hoje, né, com os aparelhos hoje que nós temos tão modernos e para atender essas lentes tão modernas, a gente ainda tira mais medidas também. A gente tira a distância vértice, a distância que vai ficar a lente do olho da pessoa. Essa é uma distância, Fátima, que ninguém dá bola. E é super importante. Super. Tá? Só para o pessoal entender. Nossa. Existem duas coisas que o pessoal dá pouca bola em óculos e faz muita diferença. Primeiro, essa distância que a Viviane falou, que a gente chama de distância ao vértice. Tá? É uma palavra técnica, mas é basicamente a distância entre teu óculos e o seu olho. É aquela coisa dele ficar... Que o seu marido muito me perto. corrigiu. Isso, por isso que ele falou. Então, essa distância entre a lente e o teu olho é muito importante. Isso a gente tem muito mais importância quando a gente vai falar depois de lente de contato. Mas isso daí é super importante. Esse é um ponto. O segundo ponto é a angulação. O óculos ele tem uma certa angulação. A gente chama de ângulo pantoscópico. Esse é o nome técnico.
Né, Viviane? Então essa angulação é importante. O pessoal acha que o óculos fica retinho. Tem que ficar plano. Não é. Ele fica um pouco angulado. E ele tem que ficar assim, angulado, né? Para a pessoa conseguir... Então isso daí faz muita diferença na hora que a gente... faz total diferença. Faz a confecção do óculos. Por isso... da importância de ser uma armação adequada, que tenha um caixa adequado. Se não encaixou bem, a gente não faz naquela armação. Isso era a minha pergunta, porque assim como eu acredito que muita gente tem aquela preocupação com a estética da armação, é bonita, é moderna, mas muito mais importante do que ser bonita, ela tem que ser adequada. Tem que ser funcional, né? Funcional, exatamente, porque já aconteceu de eu gostar de uma... Eu gosto, como eu usei óculos a vida inteira, eu gosto de armação que aparece, já que eu uso mesmo, então todo mundo vê que eu tô de óculos. Mas eu já escolhi a armação que a consultora falou para mim que não dava certo para o óculos que eu precisava. Como é que funciona isso no multifocal? Isso, porque multifocal você tem que ter uma altura mínima da lente, né, para você confeccionar. Não pode ser qualquer altura. Então, às vezes, tem cliente que vai com uma receita de multifocal e ela quer uma armação pequenininha. Ela até fala, eu não quero aquela armação grande, eu quero pequenininha. E o que é altura? A altura é a altura pupilar, né? Então, é do final da lente até a pupila do cliente. Aqui embaixo, na parte... Eu tô mostrando, mas o pessoal tá ouvindo a gente, né? Mas é da pupila até o final da lente. É do centro do olho até o final da lente para baixo. Até o final. Que é justamente onde você vai ter esse corredor de transição entre o longe e o perto. Exato, tem que ter uma altura mínima. Já, claro, o mercado óptico, sempre aí atrás de atender a necessidade dos clientes, fizeram um multifocal compacto, que é um multifocal para altura menor, né? Que é possível fazer para uma armação menor. É o mesmo conforto? Não, não é. Porque não adianta, você vai ter todos os seus campos longe, meia distância e perto reduzidos, né? Então não é o mesmo conforto. E outra coisa, então, você fazer com uma armação adequada e maior. Só para recapitular também não adianta aquela ideia de fazer óculos grande, né? Que o pessoal acha que um óculos grande você vai ter um campo gigante. Não. Eu vou enxergar tudo com óculos grande. Não é. Não é bem assim também, né? A armação grande também não é adequada porque, como eu falei, o importante é o centro da sua pupila está no centro da armação, né? Aonde você vai ter conforto para baixo, na parte inferior, na parte superior. Tem também um mínimo para longe, né? Que a gente tem que respeitar esse mínimo. Então, todas essas medidas é feito logo após que o cliente escolheu a armação dele para ver se realmente aquela armação vai atender todas as necessidades visuais dele, né? Então, a armação grande também não é adequada, porque a armação grande acaba ou sobrando muito embaixo e acaba não ficando no centro óptico da lente, e aí no dia a dia do cliente ele vai ter dificuldade para usar essa armação. Você sempre falou, várias vezes sobre o centro óptico, então toda lente ela tem um centro. Toda lente tem um centro. Ela tem um centro certinho, que é o que a gente quer que coincida com o centro do teu olho, exato, né? Que é o centro da pupila. Exato. Então, a grande maioria das vezes que o cliente teve alguma dificuldade na adaptação, e isso a gente pega até de outras lojas também, que o cliente acaba vindo na nossa para a gente tentar solucionar, às vezes é até possível num ajuste, tá? Você consegue num ajuste solucionar alguma dor que o cliente tenha desse multifocal. Então, por exemplo, um acetato, um óculos em acetato que não tem acetato, é aquele plástico, né? Vamos dizer assim, o pessoal fala, né? Mas o nome correto é acetato, é o que não é metal, né? Então, ele não tem as plaquetas, que são as almofadinhas, para o pessoal entender em casa, que tem aqui dentro da armação. Mas esse cliente veio se queixando que está muito baixo, mas como não tem a plaqueta, não consigo levantar a armação, a gente tem uma plaqueta que a gente adapta nesse acetato para que a gente possa fazer um ajuste e levantar essa armação. Então, a grande maioria das vezes, a gente consegue gabaritar essas lentes, vamos dizer assim, é uma conferência, por isso mesmo chamou gabarito das lentes. Eu vou fazer uma conferência dessas medidas, cada fornecedor, Varilux, Zeiss, já falando em marcas de multifocais, Rodenstock, Roya, tem o seu gabarito próprio, então o cliente está com dificuldade de adaptação, eu vou fazer essas marcações e vou conferir nesse gabarito, para verificar o que foi, aonde foi o problema. Então, muitas vezes que vem até de outras lojas, a gente não consegue resolver por completo, porque às vezes tem que trocar lente, então ele tem que ir onde ele comprou. Mas o cliente sai de lá com a solução, com o diagnóstico do que foi que aconteceu com o óculos dele, por que ele não está enxergando. Isso é muito legal, porque isso faz parte, né, de todo o apoio que você dá para o cliente, para justamente ele ter uma adaptação de sucesso aí, que, de novo, vamos tentar
tirar o mito aí que o pessoal não acostuma com multifocal. Multifocal é um problema, né? E tem a garantia, né? Tem a garantia de 90 dias, né? Que todo fornecedor, todo fabricante hoje de multifocal dá. Então, também, às vezes, tem clientes que são muito inseguros. Ai, mas e se eu não acostumar? E se realmente, com tudo isso que você falou, mesmo investindo, não acostumar? Tem a garantia do fornecedor, que troca o produto. Às vezes, pode ser até uma alteração de grau que houve, troca o produto. Então, tem todo esse respaldo também que é dado posteriormente. Teve casos que foi feito tudo corretamente, mas o cliente realmente não se adaptou, tinha labirintite, um caso recente que nós pegamos, e nós separamos novamente, ela voltou no médico, ele recomendou para que realmente separasse, e aí a gente separou em 2 óculos de longe e de perto. Aproveitando esse gancho, que era a minha próxima pergunta, quais são as vantagens e desvantagens do multifocal? A vantagem do multifocal hoje, eu acredito que são maiores as vantagens do que as desvantagens, porque quando a gente tem a segurança de indicar o multifocal para um cliente, feito toda essa anamnese, feito todo esse cuidado, tá ali com uma receita prescrita por médico, oftalmologista, isso também é importante. Então, feita tudo isso, a gente tem muita segurança em indicar uma lentes multifocais. A grande vantagem é que a pessoa não tira o óculos do rosto. Ela fica com aquele óculos o dia todo. Não precisa daquele tira e põe, porque o óculos dela é só para perto, então ela tem que estar todo momento tirando, acaba perdendo e tudo mais, né? Então, ela fica com o óculos do dia todo no rosto, atendendo todas as necessidades visuais dela. Para quando ela vai dirigir, ela tá ali com o óculos no rosto. Ela tá precisando olhar o painel do carro, ela tem ali o meia distância que atende ela. Ela tá, de repente, precisa olhar o celular, a hora que parou o carro, ela tem ali o campo para perto. Então, assim, a comodidade hoje de você ter um multifocal não tem igual, né? Desvantagem, é até assim, difícil de eu conseguir pensar. Vou te falar em alguma... Porque eu não vejo também, porque, nossa, ter 2 óculos, a gente já perde um, né? Imagina você ter 2, né? Eu acho assim, eu acho que eu como oftalmologista e atendo zilhões de pessoas, sim. Eu vou te falar algumas desvantagens. Lógico que uma é o custo. Assim. Não deixa de ser. Mas se você comprar 2, não vai dar quase o mesmo preço? Nem sempre. Tá. Depende do multifocal que você comprar. Que essa era uma questão. Então, nem sempre. Então, acho que custo é uma desvantagem. E na minha opinião, como oftalmologista e vendo tanta gente, eu acho que quem trabalha muito tempo com a visão de perto, eu acho que o multifocal ele cansa um pouco. Tá? E eu vou dar exemplos meus e de alguns pacientes meus. Por exemplo, a Viviane falou aí no episódio passado sobre as costureiras. Entendeu? Elas usam muito a visão de perto só por muito tempo. E o multifocal ele tem uma desvantagem que é a posição da cabeça. Você tem que se posicionar para usar a parte de baixo. Não é uma coisa natural. Tá? Então, você ter que ficar nessa posição de cabeça por muito tempo, cansa. Só quem trabalha com a visão de perto o dia todo sabe o que é. A outra coisa é mesmo o computador. Né? Hoje em dia é muito comum o pessoal usar múltiplas telas. Mas a tua tela ela pode estar uma do lado da outra. E eu peguei uma paciente, Fátima, que voltou brava comigo porque ela usava uma tela uma em cima da outra. O multifocal não vai funcionar. É verdade. Porque a parte de perto está embaixo. Então ela tinha que levantar o rosto assim para enxergar a tela de cima. Então essa historinha que é tirada, que a Viviane fala da anamnese dentro da ótica, é fundamental. É fundamental. E eu aprendi que eu tenho que perguntar se eu uso 2 telas, em cima, embaixo ou de lado. Ou uma atrás da outra, como eu uso. Eu uso 2 telas, Viviane, uma atrás da outra. Eu uso meu notebook, o laptop aqui, e eu uso uma tela maior atrás. Tá. Aí eu uso um óculos de média distância. De média distância, porque ele tem uma amplitude. Então. Aí, nesses casos, por isso da importância da anamnese, para você entender onde ele vai usar e de que forma os equipamentos estão posicionados. Agora eu vou te ajudar. O bom, Fátima, sabe o que é? O que eu recomendo, e eu já recomendei isso para vários amigos e todos gostaram, é você ter os 2. Os 2, É o que eu tenho. Você ter o multifocal e você ter o de perto. Não só perto. É muito mesmo. confortável. É isso que a gente faz. Eu sento no meu computador, a primeira coisa que eu faço, eu tiro o óculos. Por isso que eu tenho 4.
Porque eu tenho uma na clínica de Polvilho, uma na clínica de Jordanese, eu tenho um na minha casa e um na casa da minha mãe. Que são os lugares onde eu fico no computador. Que é o que acontece quando eu vou ao cinema, que nem eu vou muito ao cinema. Eu normalmente tiro óculos no cinema. Não que me incomode, não que eu não enxergue, mas eu fico feliz, porque eu enxergo a tela, consigo ler, então eu tiro. Né? Então, aí eu acho que esse é um ponto do multifocal que eu vejo como uma desvantagem, entendeu? Eu vejo como uma desvantagem. Mas o adequado é sempre os dois. A gente vende muito multifocal e meia distância, ou multifocal e perto, né? Porque vale a pena. O cliente vai ali, domingo eu tiro para fazer leitura, então a gente orienta sempre esses dois, né? Vale a pena. Mas não tenham medo, gente, não tenham medo de multifocal, então, não é um bicho-papão. Eu também acho que não, tá? Só pra gente finalizar aqui, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou um ser sensível demais para troca de óculos, né? E o meu primeiro multifocal, quando eu fui buscar na loja, na ótica de um conhecido meu, nossa, a ótica parou. Falou, hoje o japonês vomita aqui, porque ele troca de óculos, reclama, vai primeiro multifocal, todo mundo se levantou, ficou olhando, só olhando. A hora que eu coloquei, o pessoal falou, vai desmaiar. Eu olhei e falei, nossa, essa visão de perto espetacular. Foi quando eu fiz o meu primeiro de perto. Eu falei, já quero um de perto, só de perto. Aí eu mandei já fazer meu primeiro só de perto. Mas o que foi a grande diferença? A qualidade da lente. Exatamente, é isso que faz toda a diferença. Engraçado, desde o primeiro multifocal, que já faz tempo que eu comecei a usar, eu me adaptei perfeitamente, mas eu nunca quis a lente mais barata, porque eu sempre tive medo de não me adaptar, né? E eu não queria nem pensar em ter dois óculos. E esse medo não pode falar, eu quero a mais baratinha para eu experimentar. Não, é ao contrário, né? Esse medo tem que investir numa lente melhor para justamente não ter problemas, né? Mas eu acho que esse Pode Ver Mais aqui vai render muita pergunta, viu, sobre o Não, então, e quem quiser fazer pergunta, é só entrar nas nossas redes sociais, né, Fátima? Pode entrar nas redes da Clínica Ver Mais, no Spotify, no YouTube, nas redes do JJ, no portal JJ, no YouTube, no Spotify do JJ, no site da difusora e também nas redes sociais da Ótica de Fiore, que estaremos à disposição lá para responder. Vou deixar só para terminar o nosso e-mail, contato@vermaisoftalmologia.com.br. Quem quiser vir novamente, né, Fátima, aqui no estúdio gravar conosco e tirar as dúvidas aqui com a gente, será muito bem-vindo, né? Vocês têm que convencer eu e a Fátima aqui que vale a pena você vir. E quem tiver uma historinha interessante de multifocal, pode contar. Pode contar também, que a gente comenta aqui para vocês, né? A gente tira as dúvidas aqui também. Tá bom? Tá bom? Viviane, obrigado novamente pela sua presença. Para nós foi um bate-papo muito bacana. Sim. Eu acho que esclareceu bastante coisa aí do pessoal, né? Tiramos alguns mitos aqui da frente sobre óculos e ótica. Quem sabe Viviane volta aí num próximo capítulo aí pra gente conversar mais. Tá bom? Podem contar comigo. Obrigada, Viviane. Obrigada pela audiência.